Olá, turma! Vim aqui para fazer um videozinho para vocês com a correção das questões sobre a Primeira Guerra Mundial, também para falar mais algumas coisas referentes a este conflito tão importante para os rumos da história da humanidade. E aí vem a primeira pergunta, né? Qual a relação entre a ocorrência da Primeira Guerra Mundial e as ações imperialistas? Nós vimos que a Primeira Guerra Mundial ela não tem uma motivação apenas, ela acontece por uma série de fatores. Entre estes fatores estavam as alianças que foram estabelecidas, estava a grande produção de armas no período que antecedeu a ocorrência da guerra, estava também as ambições econômicas que cada país tinha, e um dos motivos foi exatamente essas disputas imperialistas. Para relembrar o que é o imperialismo, imperialismo nada mais é do que a ação de dominação de uma nação mais rica e industrializada sobre uma região mais pobre do mundo, com o objetivo de buscar matéria-prima, com o objetivo de explorar a mão de obra, ou seja, com a ideia de se conseguir riqueza. Então, no final do século XIX, início do século XX, havia essa disputa imperialista entre as principais nações europeias. Se a gente olhar para o mapa do continente africano, a gente vai achar ele todo dividido entre os países mais fortes da Europa. E a gente vai achar muitos domínios nas mãos de ingleses, muitos domínios nas mãos de franceses, da Espanha, de Portugal, e uma nação que ficou um pouco mais para trás nessa corrida imperialista foi a Alemanha. E os alemães, eles desejavam novos territórios, até porque eles passavam por um processo de industrialização e ambicionavam mais espaços para explorar e continuar mantendo a sua produtividade. Só que para a Alemanha conseguir novos territórios, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que tomar terras de quem possuía. E quem possuía? Possuía a Inglaterra, possuía a França. Então, o desejo da Alemanha era tomar territórios desses países. E para tomar território desses países, qual era a possibilidade? A possibilidade era por meio de uma guerra. Então, essas disputas imperialistas geraram rivalidades. Essas rivalidades elas foram se acentuando e principalmente era a intenção da Alemanha conquistar terras de outras nações, principalmente dos seus vizinhos europeus. Então, cria-se um contexto favorável para que a guerra acabe acontecendo. Então, esta vai ser uma das principais motivações que vão levar ao conflito. A segunda pergunta pede lá para vocês responderem por que havia entre os franceses um grande desejo de revanche em relação à Alemanha nos momentos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Bom, se fala muito da Alemanha como uma nação que desejava a guerra, e isso é fato. Mas não era só a Alemanha que queria a guerra. Várias nações, quando a guerra começa a se apresentar, achavam que o conflito seria uma boa. Inclusive, por parte dos franceses, havia esse desejo de uma guerra. E por quê? Porque os franceses eles cultivavam um certo ódio, inclusive, perante os alemães, cultivavam um desejo de revanche, de vingança muito grande. Porque lá, entre 1870 e 1871, havia havido um conflito entre alemães e franceses, na chamada Guerra Franco-Prussiana. E nesse conflito, nessa guerra, os alemães venceram. Então, o sentimento dos franceses era que, se ocorresse uma nova guerra, nesse momento eles podiam se vingar, eles podiam conseguir a revanche diante daquele conflito que tinha no passado acontecido. Inclusive, os franceses tinham perdido lá a região da Alsácia-Lorena, que era uma região de exploração de minério de ferro, principalmente, e eles desejavam reconquistar, né, reaver essas terras. Então, não há uma nação que provoca o conflito. Diferentes países queriam, desejavam essa guerra por diferentes motivos. A gente viu o caso da Alemanha, a gente viu o caso da França agora, a gente podia falar
da Inglaterra, a Inglaterra era a nação mais rica do mundo até esse momento, mas via o crescimento da Alemanha com preocupação. Então, eles imaginavam que a Alemanha crescendo pode tomar o espaço que nós temos. Então, numa guerra, vamos destruir a Alemanha para acabar com esse possível concorrente. Então, cada país tinha os seus interesses e quando a guerra foi se apresentando, ninguém fugiu dela, né? Até porque eles imaginavam que a guerra seria uma guerra rápida e todo mundo se achava bom o suficiente para vencer. A pergunta número 3, pedia lá para vocês dizerem quais blocos se formaram antes da guerra acontecer. Então, formaram-se 2 blocos, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente era formada pela Inglaterra, ou Grã-Bretanha, como queiram, a França e a Rússia. E a Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e pela Itália. Como nós vamos ver, a Itália, quando a guerra começa, se mantém neutra, e aí quando ela resolve ir para o conflito, ela acaba virando a casaca, mudando de lado, indo para o outro lado. Então, esses foram os blocos que se formaram. É claro que cada país foi buscando montar alianças de acordo com as afinidades, de acordo com os interesses econômicos. De repente, o que nós tínhamos? Nós tínhamos 2 grandes blocos que eram rivais e formados por países muito fortes. Então, imagina, você tem rivalidades, você tem blocos com alianças montadas, você tem várias tensões ali dentro do continente europeu. É óbvio que isso não podia gerar uma boa coisa. E é o que vai acabar acontecendo. A guerra, ela logo se apresentaria. E aí vem a pergunta número 4, que fala exatamente sobre isso, né? Qual fato proporciona o início da Primeira Guerra Mundial? Isso é uma resposta bem conhecida. Então, o fato gerador, o fato que vai motivar o início da guerra é o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. Ele é assassinado no dia 28 de junho de 1914. Mas aí é importante também a gente comentar um pouquinho do contexto, né, do porquê que esse assassinato aconteceu e porquê que ele desencadeia a guerra. Então, o Francisco Ferdinando ele foi fazer uma visita diplomática no território de divisa entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, um lugar chamado de Bósnia-Herzegovina. Esse território era um território de muitas tensões. Vários conflitos de fronteira aconteciam entre austro-húngaros e sérvios. Por quê? Porque a Áustria-Hungria era um grande império, mas que abrigava povos de diferentes origens, que nem sempre se viam como austro-húngaros. E entre estes povos estavam os povos de origem sérvia. E a Sérvia, por sua vez, tinha a ideia de montar uma grande Sérvia com povos de mesma origem. Então vejam que há uma questão de interesses diferentes entre os países vizinhos. E aí, na fronteira, principalmente, havia muitos conflitos. E o Francisco Ferdinando foi, então, nessa região para uma visita diplomática e lá ele acaba sendo assassinado por um jovem sérvio. Quando esse assassinato acontece, a Áustria-Hungria vai acusar a Sérvia de ter promovido esse atentado. E aí as tensões entre as duas nações vão aumentar. Um mês depois, diante do impasse não resolvido por conta dessas tensões, a Áustria-Hungria declara a guerra à Sérvia. Era o início da Primeira Guerra Mundial. Aí vocês podem até pensar, mas não envolvia diretamente as grandes potências europeias. Como é que a guerra generalizada vai acontecer? Exatamente por causa daquelas alianças que existiam, né? Então, a Áustria-Hungria fazia parte da Tríplice Aliança, junto com a Alemanha, junto com a Itália. A Sérvia não estava dentro dos blocos,
mas tinha uma aliança com a Rússia. Então, os russos se comprometeram em proteger os sérvios caso alguma coisa acontecesse. E aí, quando a Sérvia é atacada pela Áustria-Hungria, a Rússia sai em defesa da Sérvia. E a Rússia fazia parte da Tríplice Entente, junto com a Grã-Bretanha, junto com a França. Então, você já pode imaginar que essas alianças vão fazendo com que a guerra se desenrole e aí os conflitos eles vão acontecendo. E é de fato o que acaba sendo gerado, né? Então, destas primeiras declarações, a guerra vai se desenvolvendo. E ela vai se apresentar em duas frentes num primeiro momento. Então, tinha a frente ocidental e tinha a frente oriental. Na frente ocidental, havia os conflitos que são mais descritos, muitas vezes, pela historiografia, né? Que são os conflitos envolvendo a Alemanha de um lado, a França e a Grã-Bretanha de outro. Na frente oriental, havia vários outros enfrentamentos. Então, eram austro-húngaros contra sérvios, eram austro-húngaros contra russos, era alemães contra russos, então havia uma série de enfrentamentos. A próxima pergunta, a número 5, né? Explique como eram as batalhas de trincheiras, travadas principalmente na frente ocidental da Primeira Guerra. Nós vimos ali, os países imaginavam que a guerra ia ser rápida e todos se imaginavam vencedores dela. Mas quando a guerra estoura, a realidade que se apresenta acaba sendo um pouco diferente. Por quê? Porque muitas nações optaram por tentar proteger bem o seu território. E nessa proteção, eles construíram um emaranhado de trincheiras. O que eram essas trincheiras? Nada mais do que a tentativa de conter o avanço do inimigo e a busca por proteção. E para isso eles construíam valas gigantescas, que variava de altura, mas entre 1,5 m, 2 metros. No parapeito dessas valas eles colocavam arame farpado, vergalhões de ferro, sacos de areia, tudo isso com o objetivo de impedir que o inimigo pudesse avançar. Então, mesmo com as armas potentes que foram surgindo, as batalhas travadas durante a Primeira Guerra Mundial, a maior parte delas se deram nesses espaços de trincheira. Então, as trincheiras passaram a ser o lugar de vida dos soldados e muitas vezes de morte, porque era ali que eles passavam a maior parte do tempo e era ali que muitas vezes eles perdiam as suas vidas. As trincheiras elas são descritas muitas vezes como lugares horríveis, né? A gente tem que lembrar que principalmente durante o inverno europeu faz muito frio, chove, então aquele lugar virava um lugar lamacento de dificuldades extremas. E era ali que os soldados permaneciam boa parte do tempo. E às vezes, quando a guerra quando o enfrentamento entrava num impasse, os oficiais ordenavam que os seus soldados partissem para o lado de cima das trincheiras e avançassem naquilo que eles chamavam terra de ninguém, para tentar recuperar as posições do inimigo. E aí, dentro desse enfrentamento de batalhas de trincheiras, houveram batalhas bem memoráveis, né? Tiveram as batalhas do Somme, as batalhas de Verdun, então batalhas na frente ocidental, principalmente, tiraram a vida de muitas pessoas. E aí, por conta disso tudo, a guerra vai se arrastando, vai se estendendo sem uma definição. Aquilo que se imaginava ser uma guerra rápida acaba se transformando em uma guerra de anos em que as coisas basicamente não se definiam.
E conforme o tempo vai passando, novos personagens vão entrando dentro deste conflito. A pergunta número 6. Sobre a Primeira Guerra Mundial, assinale a alternativa correta. Então, já vem uma perguntinha de múltipla escolha. Então, a primeira alternativa diz o seguinte: o conflito pode ser considerado uma guerra civil europeia, uma vez que o conflito ocorreu apenas em território europeu. Não, essa alternativa não é uma alternativa correta. É claro que muitas vezes se descreve a maior parte da guerra acontecendo dentro da Europa, mas ela não se resume só ao continente europeu, muito pelo contrário. Então, vai ter a frente oriental, com os enfrentamentos entre Alemanha e Rússia, entre Áustria-Hungria e Rússia. Aí depois, no Oriente Médio, vão haver vários conflitos. Lá no extremo oriente, o Japão, também uma nação imperialista, tinha ambições, vai tentar conquistar principalmente territórios da China. Aí tem todo o problema envolvendo o continente africano. A África estava, boa parte, nas mãos dos europeus, então os europeus brigavam para ver quem ficava com mais terras na África, e as populações africanas eram empurradas para o meio desse conflito. Então, a Primeira Guerra Mundial ela não se resume apenas ao continente europeu, vai haver conflitos em diferentes partes. Foi a primeira guerra a utilizar modernas armas de destruição em massa, resultando no abandono de formas tradicionais de luta. Aparecem sim armas novas na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra ela traz o uso do tanque, ela traz o uso dos aviões, ela fica muito marcada pelo uso das armas químicas, que eram terríveis. Tem armas de longo alcance que são desenvolvidas durante a Primeira Guerra, mas ela não é a primeira guerra que usa armas de destruição em massa. Se a gente pegar, por exemplo, na Guerra Civil Norte-Americana, o número de mortos foi um número bem alto já por causa das armas que iam evoluindo. Então, também não é essa a alternativa correta. A alternativa 3, a Primeira Guerra pode ser definida como um conflito imperialista, pois a maior parte das ações bélicas ocorreram em território colonial. A gente já falou sobre isso, ocorreram no território colonial, mas também ocorreram em outros espaços, e aí só resta a última alternativa. A Primeira Guerra Mundial redefiniu fronteiras europeias, abalou tradicionais estruturas políticas e permitiu a concretização de novos projetos ideológicos. Então, essa é a alternativa correta. Quando a guerra termina, o mapa é redesenhado, países desapareceram, nações surgiram com novas fronteiras, as estruturas tradicionais políticas, muitas delas desapareceram, grandes impérios com monarquias seculares deixaram de existir, e no lugar desses espaços surgiram a possibilidade de novas políticas ideológicas. E aí a gente já vai pensando no que viria em seguida. A Primeira Guerra Mundial ela abre a possibilidade de uma nova guerra que seria muito mais destrutiva. E aí, quando a gente fala de ideologias, a gente vai já pensando no nazismo. A pergunta número 7, ela traz um relato bem grande de experiências dos soldados que sofriam bastante nos espaços de batalha, principalmente por conta da lama que eles encaravam, por conta das vidas que eram perdidas, por conta de todos os problemas que eles enfrentavam. E aí, pensando nesse relato, a gente tem as alternativas. Essa guerra ela vai se caracterizar por uma guerra de movimento? Não. Essa guerra ela vai ser a guerra da Blitzkrieg. Vocês vão ouvir falar em Blitzkrieg na Segunda Guerra Mundial, que era a Guerra Relâmpago, implantada pelos exércitos alemães, mas não na Primeira, então também não é alternativa. Então, esse tipo de guerra, ele traz basicamente as batalhas de trincheiras. Então, a Guerra de Trincheiras era a alternativa correta na número 7. A número 8 já fala um pouquinho sobre o término da Primeira Guerra Mundial. Antes de responder só a número 8, como é que vai ser o desfecho da guerra? Por que ela vai
como é que ela vai acabar. Então, a Guerra Civil ela vai se estendendo num passe muito grande, porque apesar de algumas nações se mostrarem mais fortes em alguns momentos, depois os seus rivais já se igualavam e o conflito não se resolvia. Mas em 1917 vão acontecer dois fatos importantes. Em 1917 acontece a Revolução Russa, e aí por conta da Revolução a Rússia se retira do conflito. Isso parecia então que ia dar para a Alemanha vantagem, porque aí a Alemanha deixa a frente oriental e foca todas as suas forças na frente ocidental. Então imaginava-se que a Alemanha conseguia a vitória por conta disso. Só que em 1917 também acontece a entrada dos Estados Unidos na guerra. E os Estados Unidos vai entrar, é claro, ele já se aproximava muito mais da Tríplice Entente, tendo relações comerciais e tudo mais. E aí, uma das coisas que vai definir a entrada dos Estados Unidos é a guerra submarina. Os alemães vão começar a tentar impedir que chegassem suprimentos para a Inglaterra. E aí, os alemães vão afundar navios que forneciam esses suprimentos. E parte desses navios eram navios norte-americanos. Então, vai ser um dos motivos que vai fazer com que os Estados Unidos entrem na guerra ao lado da Tríplice Entente e contra os alemães. Então, tem a saída da Rússia, mas tem a entrada dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entram na guerra com um exército relativamente bem armado e com soldados descansados, vai ser um peso decisivo. Então, a gente tem os Estados Unidos, ao lado da França, ao lado da Inglaterra, contra os alemães, e a guerra vai acabar se decidindo por conta disso também. Enfim, então nós temos a vitória da Tríplice Entente, a derrota da Tríplice Aliança, e a Alemanha sendo considerada a principal culpada e punida por conta desse conflito, principalmente com o Tratado de Versalhes. Então, ao término da Primeira Grande Guerra, as potências vencedoras responsabilizaram a Alemanha pela guerra e foi imposto um tratado punitivo, o Tratado de Versalhes, que teve como consequência. Então, aqui já fala desse tratado. A primeira alternativa, degradação dos ideais liberais e democráticos. Aconteceu isso quando foi impostas as penas na Alemanha? Aconteceu. Agitações políticas, tanto de esquerda quanto de direita, aconteceram também. Então, até muitos historiadores dizem que quando a Alemanha perde a guerra havia duas possibilidades. Ou uma revolução aos moldes daquilo que aconteceu na Rússia, ou a adoção de um sistema autoritário e de características mais voltadas para a direita, que é o que acaba acontecendo com a chegada dos nazistas ao poder. A crise econômica e desemprego também. Então, a Alemanha é empurrada para um buraco mesmo, e uma crise vai se abater sobre aquele país, abrindo espaço para que Hitler chegasse ao poder. Então, a primeira alternativa era a alternativa correta. A 9, a Primeira Guerra Mundial deixou diversas consequências, entre as quais destacamos a divisão do mundo em dois blocos ideologicamente antagônicos. Vai haver o aparecimento do socialismo, que vai rivalizar com o capitalismo, mas essa divisão de blocos ela vai ser mais visível depois da Segunda Guerra e não depois da Primeira. E ainda, na primeira alternativa, diz o seguinte, e a Constituição de países industrializados em toda a América, os Estados Unidos vai se industrializar de fato, mas não são todos os países da América que se industrializam, então essa primeira alternativa não estava certa. A segunda, sim, a desestabilização da sociedade europeia, então a sociedade europeia vai se desestabilizar, a emergência do socialismo e a constituição de governos fascistas nos países europeus. Então, essa era a alternativa. E aí, para fechar, a 10, porque podemos dizer que a Primeira Guerra Mundial deixou para o mundo diversas consequências explícitas. Então, a primeira consequência que a gente precisa falar são as mortes, né, as vidas que se perderam. Tem diversas fontes que falam a respeito disso. A maior parte delas cita algo em torno de 9 milhões de mortos na Primeira Guerra. Vão ter fontes que vão falar de números muito maiores. Mas, independente, a gente está falando de vidas que se perderam, de pessoas que
deixaram os seus entes queridos, de pessoas que iriam produzir, de pessoas que possivelmente fariam coisas importantes. Então, é uma das consequências deixadas pela guerra. Outra consequência, a redefinição de fronteiras. Então, países desapareceram, outros surgiram. O mapa do continente europeu, principalmente, se transformou bastante. A Europa, ela vai ter uma perda econômica também muito grande, vai ser uma das grandes consequências. Essas perdas econômicas levam ao desemprego, levam a uma crise, e isso vai abrir espaço para que o fascismo, as políticas fascistas surjam, o fascismo original italiano, o nazismo alemão, e uma outra consequência também é, de certa forma, o crescimento dos Estados Unidos. Né? Então, o crescimento dos Estados Unidos ele vai, a partir de então, liderar a economia mundial e vai passar a ditar parte das regras a partir desse momento. Então, um pouquinho da Primeira Guerra Mundial com a resposta dessas questões. Espero que vocês tenham entendido e gostado.